Olá, nossa aula de História agora. História hoje nós vamos entrar no capítulo 8 da apostila, o trabalho e a natureza. A gente já vem falando sobre as profissões, tanto em História quanto em Geografia, discutindo, né? A gente já falou sobre profissões que não existiam antigamente e que com o passar dos anos foram necessárias elas serem criadas, né? Com o aumento das cidades, com o avanço da tecnologia, foi necessário surgirem novas profissões com o passar dos anos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do trabalho e o impacto desse trabalho no meio ambiente, nas cidades, as mudanças que vieram ocorrendo ao longo dos anos, principalmente em relação à construção civil, né? O que houve de mudanças nas cidades aí. Desculpem. A gente vai estar falando sobre isso. Então, nós vamos para a apostila, página 17, que diz assim: você já conhece alguns tipos de trabalhos, trabalhadores atuais e de outros tempos. É por meio do trabalho que as pessoas transformam a natureza para conseguirem o que necessitam para viver. Plantam, colhem seus frutos, domesticam animais, modificam paisagens, constroem estradas, cidades e pontes. Essa transformação muda de acordo com a época e o lugar. Então, lembra que a prof falou que para morar na cidade os homens precisaram, como aumentou muito a população, foi preciso construir prédios, mais casas, né? Foi preciso ir para novos lugares, desbravar novos lugares. Esses lugares, para chegar, às vezes tinha rio, então tinha necessidade de construir pontes. E tudo isso foi modificando a paisagem com o passar dos anos. E os tipos de construção também foram sendo modificados. Com o passar dos anos, as nossas construções foram ficando mais modernas, edificações diferentes, né? Os meios de transporte mudaram. Então, as estradas precisaram ser adaptadas, melhoradas, construídas estradas novas, né? E houve uma mudança muito grande aí durante a evolução do tempo. Aqui na apostila pergunta assim: minhas ideias, nossas ideias. Qual a importância do trabalho na vida das pessoas? Você conhece alguma transformação que as pessoas fazem na natureza por meio do trabalho? Então, a prof quer que vocês respondam essas duas perguntinhas. Se não couber aqui, podem responder no caderno. Qual a importância do trabalho na vida das pessoas será? Para que serve o trabalho? Por que as pessoas trabalham? O que vocês acham que o trabalho, por que o trabalho é importante na vida das pessoas? É uma resposta de vocês que vão pensar. Vocês conhecem alguma transformação que as pessoas fazem na natureza por meio do trabalho? A gente falou muito sobre isso, né? Que tudo que acontece na natureza precisa de alguém que faça. Precisa de mão de obra. Então, vocês vão falar qual transformação que vocês já viram, né, na natureza que aconteceu por meio do trabalho de algumas pessoas. Olhem, tem uma transformação muito bacana aqui na nossa cidade, que foi o trabalho das pessoas que fez na natureza e que melhorou o local. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. É um local público que as pessoas frequentam. Vamos ver se vocês lembram desse lugar para descrever aqui na resposta dessa pergunta para vocês. Bom, seguindo, texto e contexto. Os verdadeiros impactos da construção civil. Lembram que a prof falou que houve mudanças, né, nas construções, os prédios, casas, condomínios que precisaram ser construídos por conta desse aumento da população no mundo? Então, diz assim: a cidade é formada por vários bairros, ruas e construções. No século passado, ainda era possível ver uma cidade com vasta área verde e com um número pequeno de construções. Mas nos dias atuais, essa imagem é bem diferente, principalmente nas grandes cidades. Nós aqui ainda nas cidades menores do interior, a gente tem muita vegetação ainda, é preservada a vegetação. Mas nas grandes cidades, o que acontece? Os prédios, as construções acabaram tomando lugar da natureza. E a natureza acabou sendo destruída e houve uma mudança nessa paisagem, uma mudança na arquitetura e nas construções. De casas pequenas, pequenos prédios. Hoje, com o passar dos anos, o que a gente vê? Grandes arranha-céus, prédios enormes, muitas avenidas, né? Muitas ruas foram criadas porque aumentou muito o número de automóveis e com isso houve uma mudança muito grande na arquitetura, né? No formato dos prédios, das casas e das ruas nas grandes cidades. Então, aqui vocês têm duas fotos, né?
Uma do passado, como que era antigamente a arquitetura, e a outra de como que está hoje as grandes cidades, né? Como que diminuiu a área verde e como que aumentou o tamanho dos prédios e das construções. Bom, então agora vamos para a nossa atividade de história. Número 1. É possível afirmar que as ruas e construções sofreram mudanças nas diferentes épocas? Quais mudanças são observadas? Se vocês observar aquelas duas fotos ali, vocês já respondem essa pergunta, e a prof também já falou sobre isso. Essas mudanças trazem benefícios somente para a população? Explique. Será que só as pessoas se beneficiam com essas mudanças? O que essas mudanças trazem aí para a vida dos seres vivos, dos seres humanos e dos seres vivos? Número 3. Podemos afirmar que o cotidiano das pessoas era mais tranquilo em qual das fotos? O que vocês acham? Onde que era menos movimento de gente, de veículo, de tudo? Na foto mais antiga ou na foto mais recente? Aí a prof quer que vocês falem um pouquinho sobre isso, expliquem um pouquinho. Número 4. Por que a vegetação diminuiu daquela foto mais antiga para a foto mais nova? A prof também já falou sobre isso. Então, vocês vão responder essas 4 questões e mais aquelas 2 lá das minhas ideias, nossas ideias. Então, nossa aula de história hoje, ficamos por aqui. Lembrem-se dessas mudanças que vieram acontecendo, né, lá do passado até hoje, em termos das construções, do aumento dos prédios, né, da natureza que precisou ser devastada e retirada para essa construção, para esse aumento da arquitetura das construções, né, para dar casas, para surgirem escritórios, empresas, fábricas, né? Tudo que foi mudando aí com o passar dos anos, com o passar da história da humanidade, para que nós chegássemos na arquitetura que nós temos hoje, nos prédios e casas que nós temos hoje, nas ruas e avenidas. Tá bom? Beijo, até a próxima aula.